Não adianta ficar reclamando da vida. Não adianta dizer, pastor, estou vivendo uma tempestade atrás de tempestade. Se você não muda a sua semente, amanhã outras tempestades virão. A Bíblia diz em Oséias capítulo 8, versículo 7, que os que semeiam ventos colhem tempestades. Não tem como mudar isso. É princípio da palavra de Deus. Bom, você colhe o que você planta. Entendemos isso. Seja coisas boas ou coisas ruins. Se você plantou, você vai colher. Coloque isso em sua mente. Primeiro princípio, você planta e você colhe. Você colhe o que você planta. Segundo princípio importante, você colhe na proporção em que você planta. 2 Coríntios 9, 6 diz assim: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Estou lendo aqui a palavra de Deus. Então não é apenas sobre plantar, mas a proporção em que você planta, ou seja, a constância, a insistência em que você planta. Não é plantar um dia, é plantar todos os dias, é plantar a vida toda, é plantar para a vida. Imagine na lavoura, alguém levanta de manhã e faz um plantio e não faz mais nada. Mesmo que ela tenha colheita, ela vai comer e não vai ter mais. Tem gente que tem o sério problema de comer a semente. Deus dá a semente ao que semeia, diz a palavra de Deus. Aí você vai se alimentar do fruto da semente, mas parte dessa semente você vai semear para gerar novos frutos e assim seguir a vida. Então, não é apenas sobre plantar, mas a consistência em que você planta, a regularidade e a frequência em que você planta. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos. Você entendeu? Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, não pare de plantar, não pare de fazer coisas boas, porque vai chegar um tempo da colheita. Ao seu tempo colherá. Quando falamos em semeadura, falamos em semente, nós precisamos entender que existe tempo. Você já viu alguém levantar de manhã e ir lá no quintal, preparar a terra, plantar milho e de tardezinha colher o milho para fazer uma pamonha, para fazer um curau, para fazer um bolo de milho? Isso não acontece. Tem um processo. Planta-se, cuida, rega, tire as ervas daninhas ao longo do tempo e vai chegar o tempo da colheita. Algumas pessoas plantam e já querem colher. Plantam uma, duas vezes algo bom e já querem colher. A semeadura de coisas boas tem que ser um estilo de vida para você. Precisamos entender a frequência da semeadura e a constância dela. Semear sempre. E várias sementes, vários tipos de semente. Olha que diz a palavra de Deus em Eclesiastes: lança a tua semente pela manhã e pela tarde. Você não sabe qual vai prosperar. Então, semeie sempre e você terá grandes colheitas. Bom, entendemos que você planta, você colhe. Entendemos que a proporção em que plantamos é importante, a frequência, a constância. Então precisamos entender o tipo de semente que nós estamos plantando. Bom, nós poderíamos falar sobre tantas e tantas sementes, mas para o vídeo não ficar tão longo, vamos em algumas sementes muito importantes. Uma das sementes mais importantes na vida de uma pessoa, principalmente de um cristão, isso também é a mesma lei para quem não é cristão. Mas para você que é cristão, conhecedor da palavra de Deus, é exatamente a palavra. Isso, palavras são sementes. Quantas vidas são destruídas por palavras? Quantos casamentos são destruídos por palavras? Quantas amizades são destruídas por palavras? Quantas feridas e traumas nascem na alma e no coração por palavras terríveis, difíceis, duras, erradas, de maldição que são lançadas sobre esta ou aquela pessoa? Lançou a palavra de maldição,
ela é uma semente que provavelmente vai se cumprir na vida daquela pessoa a qual foi amaldiçoada e não tem a proteção de Deus. Porém, a colheita também ela é verdadeira. A pessoa que fala de todo mundo, a pessoa que amaldiçoa todo mundo, logo ela vai colher da sua própria língua. Mas é claro que se as palavras são sementes, não é apenas palavra de mal, tem a semente das boas palavras. Então, use as boas palavras, use a sua boca para abençoar alguém, use a sua boca para abençoar vidas, abençoar pessoas, lance sementes de bênção sobre a vida dos teus filhos, do teu cônjuge, da tua igreja, do teu pastor. Lance sementes de bênçãos, palavras de bênçãos. Você abençoa outras pessoas e automaticamente está sendo abençoado. Outra semente importante são as nossas atitudes. Isso, atitudes são sementes. O amor é semente, o carinho é semente,